Alexa, Liquid Mind no Spotify. This is Liquid Mind no Spotify. O sol tá bem aqui hoje. Boa tarde. Vão entrando enquanto a gente espera o pessoal entrar pra começar. Hoje a gente vai falar de abusos, tá? A emoção que a gente vai trazer hoje aqui é referente a abusos. Quando vocês entram, eu quero pesquisar uma coisa aqui nos meus arquivos. Boa tarde, gente. Hoje o tema da live é abusos, tá? A gente tá fazendo uma série de lives às 5h30 da tarde sobre emoções e o tema de hoje é abusos. A gente já vai começar. A gente tava um tempo fechado. Chegou até a trovejar. E agora veio um solzão. Tema de hoje, abusos, tá? Tema de hoje é abuso. A gente já vai começar. Vou esperar vocês entrarem. Tô procurando uma coisa, um arquivo aqui. Não sei pra onde que foi. Ah, agora eu vou achar. Impossível não achar. Tem que estar por aqui. Ah, comecei a achar. O quinto. 2023. Gente, a gente vai falar de abusos hoje, tá? Só tô esperando vocês entrarem pra gente começar. Tema da live de hoje. A gente tá fazendo essa série de lives sobre emoções e o tema da live de hoje é abusos. Cara, onde é que tá isso? Preciso de um arquivo do dia 23 de fevereiro. Ele... Ah, tu tá aqui. É só falar, viu? É só falar que aparece. Ué, não é isso. Ai, veio só metade do arquivo. Que estranho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos sem o arquivo, então. Gente, o tema da live de hoje é abusos. Pra quem não tá acompanhando, a gente tá fazendo uma série de lives às 5h30 e ao meio-dia. Ao meio-dia, eu falo pra vocês sobre a energia da abundância, do dinheiro, da prosperidade, de um ponto de vista que eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar. E a live das 5h30 é uma live mais terapêutica, tá? Que a gente fala sobre emoções. Então, a gente falou até agora já de 5 emoções. E essas emoções que eu trago nessas lives são emoções que te levam a ter, a sentir carências e a viver dependências emocionais. Carências e dependências emocionais. Então, a gente aborda aqui uma forma de tu viver sem isso na tua vida. De tu poder viver a tua vida livre de carregar essas emoções que, na verdade, elas te limitam, te travam. E um dos temas mais complexos é esse que a gente vai falar hoje, que é abusos. Porque os abusos fazem com que a gente mude completamente a percepção que a gente tem sobre nós mesmos. E isso é um problema. Porque nós começamos a viver a vida enxergando a realidade distorcida. Porque nos enxergamos de forma distorcida. Uma pessoa que passou por abusos, de qualquer forma, tá? Sejam emocionais, sejam físicos, sejam... Enfim, ela começa a se enxergar de outro jeito. Ela passa a se desvalorizar, se desvalidar. Ela passa a não enxergar a realidade sobre ela mesma. Então, é por isso que é importante nós olharmos para esse tema de frente. E eu sei que é um tema complicado. Eu sei que é um tema desafiador de olhar. As pessoas resistem a assumir que passaram por isso ou que se sentiram dessa forma. Só que se a gente não olha, se a gente não reconhece, a gente não tem o poder de mudar. Então, nesses 21 dias, eu vou falar sobre vários temas. E o específico de hoje é para nós podermos trazer consciência para isso. Lembra que eu sempre falo para vocês que eu não acredito em vítimas? Eu acredito que nós vamos vivendo a vida e atraindo experiências para que nós possamos nos reconhecer, saber mais sobre nós, aprender mais sobre nós. Então, é importante a gente olhar o que está do outro lado do abuso.
É importante nós lidarmos com isso de frente. Lá nos 21 dias, nós olhamos para todas as vezes, abrimos espaço para que chegue até a nossa consciência todas as vezes que nos sentimos abusadas por nossos pais. Lembrando, de qualquer forma, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então aqui eu trago para vocês, pra gente começar essa reflexão, para que vocês possam resgatar as vezes que vocês se sentiram assim. Lembra que eu venho falando todas essas lives? Que a forma com que a gente se sentiu na infância, se a gente não muda nosso ponto de vista, se a gente não muda a forma de sentir, é o que a gente vai viver na vida adulta. Eu sempre trago o meu exemplo, eu acho que hoje ele cabe muito bem. Hoje, esse exemplo, ele parece que ele encaixa perfeitamente nessa live, né? No ano passado, em janeiro do ano passado, um homem entrou na minha casa e ficou cerca de 2 horas lá dentro. Ficou cerca de 2 horas dentro da minha casa, enquanto eu dormia. Isso é um abuso. Eu não dei permissão pra essa pessoa entrar na minha casa. Em nenhum momento eu consenti que ele entrasse na minha casa. Então, além de um crime, fica esse sentimento de ter sido invadida, de ter sido abusada. E aí, quando eu trago isso a público, como eu falei pra todo mundo, postei o vídeo aqui, as pessoas me julgaram porque eu não me enxerguei como vítima. No início eu me enxerguei. Depois, quando voltei pra mim, parei de me ver como vítima. Por quê? Porque eu tenho essa visão de que tudo que nós sentimos hoje é um reflexo do que já sentimos. E nós ficamos recriando isso em loopings, até que a gente possa olhar pro que a gente sentiu e liberar isso do nosso ser. Então, quando aquele homem entrou na minha casa sem meu consentimento, enquanto eu dormia, eu senti várias emoções. Eu me senti, sim, abusada, que é o nosso tema de hoje da live. Eu me senti sim, invadida. Eu senti que não respeitaram o meu espaço, o meu limite. Eu me senti não vista. Só que a minha criança já sentia isso. A minha criança passava por situações dentro de casa, quando pequena, que ela sentia a mesma coisa. Então, na verdade, isso que aconteceu foi só uma recriação do que eu já passava antes, de como eu já me sentia antes. E em relacionamentos, só que eu fingia não ver. Eu fingia que eu não estava sentindo aquilo. É importante a gente olhar pelo outro aspecto. Quando a gente tira a lente da vítima, o que fica? Fica os nãos que a gente não dá. Fica os limites que a gente não coloca. Fica os posicionamentos que a gente não posicionou. A firmeza que a gente não teve pra lidar com algumas pessoas e situações. E aí, quando as pessoas invadem, eu não tô justificando um crime, é óbvio que não. Mas a gente tem que olhar pelos dois lados. E aí, quando a pessoa invade teu espaço, quando a pessoa abusa de ti, tu recria aqueles sentimentos e não te coloca na posição de olhar por que tu atraiu isso. Em que lugares, energeticamente, mentalmente, no meu pensamento, eu não tô me posicionando? Em que lugares eu tô dizendo sim, quando eu quero, na verdade, dizer não? Que lugares que eu não tô deixando claro qual é o meu limite? Daqui não pode passar. Olhar para todos os pontos de vista é importante. Lembra que eu falei lá na live de segunda passada? Tira os óculos que não são teus, de realidade que não são teus. Para de olhar o mundo através dos olhos dos outros. Olha com os teus olhos. Só que pra tu poder vestir os teus próprios óculos, tu tem que ter coragem de te enxergar. Tu tem que ter coragem de olhar pra ti. E assumir o que existe aí dentro de ti. Então é isso que eu falei pra vocês. Eu não me posicionava. Eu falava muitos não, muitos sims, quando na verdade eu queria dizer não, quando eu queria colocar meu limite, quando eu não queria estar passando por aquilo. E lá no fundo a minha criança já se sentia assim, abusada, invadida, desde bebezinha. Desde pequeno já sentia essas emoções. Então é inevitável, se a gente sente emoções, a gente reprime, a gente não olha pra elas, é inevitável, vai aparecer na tua realidade. Vai aparecer na tua vida. Por isso que é importante olhar para as emoções. Quanto antes tu olha, tu te previne de atrair uma situação trágica, problemática, um acidente. Entende? Porque tu limpa aquilo de ti antes que aquilo possa se manifestar na realidade. Mas enquanto a gente fica na vítima de achar que as coisas acontecem na nossa vida por acaso, que a gente culpa quem tá fazendo algo com a gente,
Não tem espaço pra essa ressignificação de emoções. Não tem espaço pra essa limpeza de emoções, entende? Enquanto tu tá projetando que a culpa e a responsabilidade do que acontece na tua vida, seja o que for, é do outro, não tem espaço pra curar alguma coisa, não tem espaço pra ressignificar alguma coisa. Vai ser sempre recriando o passado. Sempre recriando o passado. O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um poder muito grande nas mãos. Que as pessoas negligenciam na criação da realidade delas. Que é o fato de que quando tu olha pra uma emoção e resolve ela dentro de ti, tu não precisa viver nada externo que represente aquela emoção. Então pensa em todas as emoções densas que tu sente. A raiva, o rancor, o ódio, a mágoa, a tristeza. Tudo que vem à tona pra ti. Se tu for lá na raiz e entender por que tu tá trazendo isso pra tua vida, por que todos os dias tu sente isso, tu vai liberar, antes que aconteça contigo, uma experiência que escrache na tua cara. Que te mostre, olha aqui, eu tô aqui, eu sou um trauma teu e eu tô aqui. Tu precisa olhar pra mim. Senão esse trauma, ele vai se recriando, se recriando, se recriando infinitamente. E aí tu vai vivendo ciclos repetidos, mais do mesmo, mais do mesmo. Ai, porque isso sempre acontece comigo. Ai, porque eu não sei por que eu passo por isso. Sempre acontece algo trágico na minha vida. Tô sempre vivenciando coisas problemáticas, mas claro, tu não tá olhando pra dentro. Tu não escolheu ainda olhar pra ti, entender as causas dos efeitos que aparecem na tua vida, do que tu vive na tua vida. E esse assunto é delicado. É delicado porque é muito difícil pra uma pessoa que passou por um abuso sair do vitimismo. É muito difícil. Porque tem que aceitar muitas emoções ali. Tem que aceitar a vulnerabilidade. Tem que aceitar a fragilidade. É muito difícil. Mas é um caminho libertador. E aí vai da gente escolher o que a gente quer. A gente quer se libertar, quer seguir um caminho libertador, ou a gente quer ficar fingindo que nada tá acontecendo? Que a gente não tá sentindo nada. Ficar escondendo tudo isso. São escolhas. Ah, Dé, então quer dizer que a culpa da pessoa que foi abusada é da pessoa que foi abusada? Não. Culpa e responsabilidade são coisas completamente diferentes. Eu não acho que ninguém tem que carregar culpa de absolutamente nada. Agora, a responsabilidade de qualquer experiência é dividida entre as pessoas que viveram a experiência. Então, a responsabilidade do que eu sinto é minha. Só que o que eu sinto cria a minha realidade no momento que eu entendo. Isso, eu preciso me responsabilizar pelas coisas que eu criei na minha realidade. Então, é minha responsabilidade entender por que eu criei uma situação em que eu me senti abusada, invadida, invalidada, não vista. Por que eu criei essa situação? É minha responsabilidade entender isso. O outro que invadiu, que abusou, que invalidou, ele que vá cumprir sua pena, ele que vá pagar pelo crime que fez. Agora, é minha responsabilidade entender de onde veio isso e liberar, para que eu não precise viver isso novamente. Para que eu quebre esse ciclo. Porque uma pessoa que vive isso hoje, ela já vinha se sentindo assim. Há muito tempo. Pode ter certeza. Ela já vinha se sentindo abusada, invadida, que invadiram o espaço dela, não vista. Não vista por quê? Porque quando uma pessoa passa por cima do que a gente deseja, faz uma coisa que a gente não quer que faça com a gente, é porque ela não tá nos vendo também. Ela não tá nos respeitando. Então, em que lugares que tu não tá te respeitando? Em que lugares que tu não tá te vendo? Por que tu ainda não quis olhar para dentro, para as tuas emoções? O caminho é sempre a gente compreender, liberar e dar pra gente aquilo que a gente quer receber. Compreendem isso? É um assunto difícil, é um assunto polêmico, é um assunto complicado de falar. Mas quando a gente decide olhar de frente pra ele, ele não nos vence mais. A dor some. A culpa, a raiva, a vontade de se vingar some. Eu fiquei com uma vontade de matar aquele cara. Por acho que uns 3, 4 dias, eu rezava pra que ele entrasse de novo na minha casa, porque eu ia receber ele com uma faca gigante. Olhem a raiva tomando conta. Olha a ira tomando conta. Olha os pensamentos densos. Que não estavam me levando pra lugar nenhum. Porque daí eu só fui me afundando. Até 2 semanas depois do acontecido, eu voltei pra mim. Peraí, o que tá acontecendo?
Eu tô dando o meu poder pra esse ser humano? Eu vou me colocar na vítima e sentir medo? Eu vou me culpar? Não. E aí é o momento que tu gira a chave e traz o teu poder de novo pra ti. Tu entende? Ele errou. O problema é dele. Mas por que que foi na minha casa? Por que que foi comigo? Ah, então eu vou olhar pra mim. Eu vou olhar pro que eu sinto. Eu vou olhar em que lugares que eu tô recriando esse abuso. Em que lugares que eu tô recriando essa experiência. E aí eu libero isso do meu ser. E aí eu recupero meu poder de novo. Então quando tu entende, quando tu compreende por que que tu tá criando na tua realidade algo específico, tu nunca mais vive aquilo. Já foi. Tu não precisa mais recriar aquilo na tua vida pra nada. Aquela emoção não pertence mais a ti. Não tem mais uma criancinha lá dentro de ti. Lembra que eu expliquei pra vocês? A criança fica latente, a nossa criança interior, como se ela berrasse, batendo dentro da gente. Olha pra mim, olha pro meu trauma, olha pro que eu tô sentindo. Ela não precisa mais berrar. Ela não precisa ficar mais gritando, querendo ser vista. Porque tu já viu o que tinha que ver. Porque tu já resolveu o que tinha que resolver. Então esse é o poder da gente olhar pras nossas emoções com coragem e liberar. Tá, mas e como é que eu vou saber que emoções que eu tenho que curar, que emoções que eu tenho que liberar, Déia? Pega tudo que tá acontecendo na tua vida hoje. Recria mentalmente numa folha tudo que te aconteceu no dia. Tudo que tu sentiu. Tive uma conversa com fulano que eu senti raiva, ódio, senti vontade de matar ele, não me senti amada, não me senti vista, me senti inferior, não sei. Tudo. Escaneia tudo que tu tá sentindo e é por aí que tu começa. Vai entender as tuas emoções. Vai entender por que que tu sente o que tu sente. Por que que tu tá presa nessas emoções? Vai entender. Que quando tu entender, e eu te falo, é a tua criança. É a tua criança interior. Quando tu olhar pra ela, quando tu decidir, tá, criança, minha criança, o que que tu quer? O que que tu tá sentindo? Eu tô aqui por ti. Quando tu começar a fazer esse movimento, aí as coisas vão mudar. Olha pro que a tua criança passou. Olha pras experiências que causaram dor pra ela. É isso que tá recriando a tua realidade, que tu não quer recriar. Então vai com coragem de olhar. E precisa ter coragem, eu sei. Dou o exemplo pra vocês das gurias, né? Eu liberei 50 vagas pros 21 dias de liberação de emoções. Todos os dias tinha feedback. Gurias, fui fazer a reprogramação mental e dormir. Vou ter que fazer de novo. Todos os dias, pelo menos 2, 3 dessas 50 mulheres apagavam. Porque tem que ter muita coragem. É por isso que o mundo tá assim, porque ninguém tem coragem de olhar pra si. Tem que ter muita coragem pra tu ir lá, falar com a tua criança, ver ela chorar e dizer, eu me senti abusada. Eu me senti invalidada. Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, minha mãe me bateu. Eu não me senti vista. Tem que ter muita coragem. Mas é libertador. É libertador. Não tem preço. Não tem preço porque tu para de recriar essas emoções. Isso que a tua criança sentiu é o que tu sente hoje nos teus relacionamentos. Só que uma vez que tu liberta a tua criança disso, tu para de sentir isso nos relacionamentos. Por que que tem uma parcela pequena no mundo que vive relacionamentos realmente felizes, saudáveis, que funcionam? Porque essas pessoas muito provavelmente olham pra dentro. Porque elas liberam as crianças interiores. Porque elas vão pra terapia, porque elas se curam. E elas não precisam mais projetar no relacionamento as faltas que elas sentiram no pai e na mãe no ano passado. São pessoas livres emocionalmente. Quando chega um problema, aquilo não é um problema. Aquilo ali é algo a ser resolvido e que já vai ser muito rápida a resolução. Por quê? Porque não tem mais emaranhado emocional. Não tem mais dor emocional aí no meio. A pessoa não se perde nas emoções dela. Ela não precisa mais. A criança dela não tá implorando pra ser vista. Os traumas não estão implorando pra serem liberados. Esse momento de vida que a gente tá hoje é o momento perfeito. Nunca esteve tão propício no planeta Terra a liberação de karmas, a liberação de emoções densas. É o momento de fazer isso. Quem veio pra cá hoje, neste momento, nestes últimos anos, veio sabendo que esse era o momento pra libertação. Mas parece que as pessoas estão, completamente perdidas. Parece que as pessoas não estão entendendo que elas podem ser livres emocionalmente. Que elas podem viver uma vida mais leve, sim. Não precisa mais desses emaranhados emocionais. Olha, eu sempre gosto de trazer meus exemplos, né? Eu vivia relacionamentos complicados com todas as pessoas à minha volta. Com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai. Só com a minha irmã que não. A minha irmã é bem mais nova que eu. Não tinha como, né?
Tinha como viver brigas com ela? Não tinha como. Ela era minha irmãzinha mais nova, ainda é, né? Mas todos os outros relacionamentos à minha volta eram problemáticos. Era sempre a base do estresse, sempre a base da briga, sempre a base da raiva. Não eram leves. Hoje minha vida é totalmente diferente. Ah, o que eu fiz? Olhei pra minha criança. Escolhi mudar. Escolhi olhar pros traumas que ela passou e falar assim, minha criança, tá tudo bem. Tá tudo bem, já passou. Isso é passado. Isso não precisa continuar se repetindo com a gente. Estamos livres. E a gente para de recriar isso na vida. Então para de atrair homens ou mulheres problemáticas pra se relacionar. Para de atrair amigos e amigos falsos que te decepcionam. Para. Não tem mais por que recriar isso. Porque tu te libertou emocionalmente, tu não precisa mais de uma ferida te lembrando, oi, tô aqui, me olha. E o abuso é só mais um. O abuso é só mais um de todos esses aspectos emocionais a serem trabalhados. Não tem diferença nenhuma dele para um vitimismo. Não tem diferença nenhuma dele para outras emoções. Para infelicidade, para insatisfação, não tem diferença, é a mesma coisa. Sentiu na infância é o que tu vai viver agora. A não ser que tu te empodere de ti com coragem e vá olhar pra tua criança. E fale assim, minha criança, é hoje que a gente liberta esse padrão da gente. É hoje que a gente para de recriar isso na nossa vida. A gente não precisa mais. Estamos livres. Vai lá, visualiza aquela pessoa que viveu aquela experiência contigo, que fez isso, isso, isso contigo. Fala tudo que tem vontade de falar. E diz, essa é a última vez que eu lembro de ti na minha vida inteira. Essa é a última vez que eu lembro dessa experiência na minha vida inteira. Eu não preciso mais. Eu tô livre. A minha criança tá livre. Olha pra essa criança com amor, abraça, acolhe, diz, eu tô aqui por ti. Deus também tá aqui por ti. E te liberta. Não adianta. Se não olhar pro que tem que olhar, não avança. Ai, nada muda na minha vida. Tô sempre na mesma coisa. Tudo sempre continua do mesmo jeito. Mas é claro. Tu tá presa nos padrões do passado. Tu não tá nem parando, nem silenciando um pouquinho pra olhar pra isso. Tu nem meditar, medita. Como que tu quer liberar alguma coisa? Como que tu quer parar de viver esse ciclo? Ou como que tu quer que a tua vida mude ou melhore? Tu não tá dando atenção pra ti mesma. Como que a vida vai dar atenção pra ti? Tu não tá parando pra te ouvir como é que tu quer que a vida te ouça? Tu não para pra te amar? Como é que tu quer que a vida te ame? Não tem como. O que tu quer receber é o que tu tem que dar. E começa por ti. Começa por ti, não é pelos outros. Ah, eu quero uma pessoa que me ame, mas cara, tu nem te ama. Tua criança tá gritando aí dentro, gritando, e tu não para pra falar com ela. 10 minutos que tu deite a cabeça no travesseiro e vai conversar com a tua criança interior, mas não, tu fica rodando feed aqui no TikTok, no Instagram. Como tu quer uma vida diferente? É aquela famosa frase que eu acho que é do Einstein, né? É insanidade querer que as coisas mudem fazendo sempre a mesma coisa. A conta não fecha. Tu tá fazendo A e B, e tu quer colher X e YZ, não vai. Ai, mas eu não consigo mudar. Eu já tentei de todos os jeitos, eu não consigo mudar. Impossível. Impossível, porque eu vejo as minhas pacientes, as minhas alunas mudando todos os dias. Eu mudo. Olha, eu já falei de vários exemplos que eu passei aqui. Eu era super consumidora de drogas. Já contei essa história pra vocês. Álcool, então, assim, ó, direto. Eu tenho amigas que estão alcoólatras, que não são mais minhas amigas, mas na época. Eu só não tô lá porque eu escolhi esse caminho diferente. Ai, mas como que eu faço? Eu não consigo. Todo mundo consegue, só que tu tem que trilhar o caminho. Já falei, eu vejo isso acontecendo. Toda semana tem feedback das minhas pacientes. Então é possível, eu sei que é possível. E não é porque elas têm alguma coisa diferente de ti, não. Nem eu tenho, somos iguais. Somos seres humanos com as mesmas capacidades. Então é possível fazer diferente. Agora, sem enfrentar a tua sombra, esse caminho aí, eu não conheço. Sem olhar pro que tá de errado, pro que tu sente que tá errado, porque errado nada tá, né? Só um ponto de vista, mas pro que tu sente que tá errado, sem olhar pra isso, tu quer avançar como? Sem coragem de te acessar, de olhar pra dentro, de ficar sozinha com teus próprios pensamentos. Tinha pacientes minhas, no começo lá, no começo das sessões, primeiro, segundo, terceiro, quinto mês, não conseguiam ficar 5 minutos sozinhas com os próprios pensamentos. Hoje elas estão aí. Uma delas, inclusive, tá mudando pro Japão amanhã, com o marido, que ela nem queria. Eu não quero casar, eu não quero ter filho, era tudo, sabe o quê? Informação lá da avó, da mãe, que passaram perrengue nos relacionamentos. Não era nada dela, ela tava vestindo os óculos, ela tava usando óculos que não eram dela. Mas quando ela decidiu colocar os óculos dela, ela falou, ah, então é isso, eu não quero mais esse trabalho aqui. Ela ganhava muito bem. Trabalhava numa das melhores escolas que tem em São Paulo. Super bem remunerada. Trabalhava lá há 12 anos, 11 anos, sei lá. Ela falou, isso aqui é pouco pra mim. Porque ela começou a se reconhecer. Porque ela olhou pra criança dela.
Ela curou a criança dela, as faltas que a criança dela tinha, as emoções que a criança dela trazia. Uma vez que tu liberta, a tua vida só anda. O sonho dela era morar fora do país. Ela já tinha morado outras vezes. Mas agora ela foi com o marido, que ela nem queria marido, aí depois ela começou a querer, e acho que em 6 meses a gente conseguiu o tal do marido pra ela com as sessões. Então assim, ó, tu pode qualquer coisa. Eu te digo porque eu vivo isso com as minhas pacientes há 8 anos. Você não precisa fazer a terapia. Faz outra coisa, mas desde que tu estejas trabalhando internamente. Hoje tem tantas ferramentas. Hoje tem tantas formas de trabalhar isso pra tu te libertar. Coisa boa é tu olhar pra trás e tu ver, cara, eu sou foda. Olha tudo que eu venci. Olha tudo que eu tô construindo. Eu vivo a vida dos meus sonhos. Coisa boa tu poder olhar pra ti e falar isso. Então, se hoje tu ainda não está podendo olhar pra ti e falar isso, é porque talvez tu não estejas enfrentando os teus traumas. Curando, liberando, deixando ir. Deixando eles lá no passado, que é o lugar deles. Vamos ver se tem comentários antes que vocês briguem comigo. Que eu não leio os comentários, que eu não sei o quê. Gente, tem muitas curtidas da Elaine. Te agradeço pelas curtidas. Acho que as curtidas entregam a live, né, Elaine? Gratidão. Vamos ver. Gente, tem tanta curtida que eu não acho comentário. A cada dia, a cada live sua, eu tenho vontade de fazer uma sessão com você. Ingrid, não precisa começar pelas sessões, tá? Eu sei que as minhas sessões, eu sei que o valor é alto. Mas tu pode começar por pouco, pelo pouco, sabe? Começa pelo Expande Abundância. As aulas vão estar liberadas até o final de março, porque depois a gente vai ter turma lá no final de abril, tá? Então, é R$280, tipo assim, é menos do que uma sessão comigo. Bem menos do que uma sessão comigo. Começa por pouco. Depois que tu fizer o curso, eu tenho certeza que teu financeiro já vai mudar. Aí depois tu faz outras coisas. Eu que tô falando, né, gente? Porque a maioria das pessoas, quando vê o valor da minha sessão, fica, meu Deus. Então, hoje, a maioria das minhas pacientes são mulheres que já estão bem estruturadas financeiramente, né? Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então, eu sei, por isso que eu tenho cursos de menor valor. Por isso que dá pra começar por baixo. Tem a liberação de emoções, gurias. Tá? Vai estar disponível, acho que amanhã, no link pra vocês. São 21 sessões de reprogramação mental. Vocês podem parcelar em milhões de vezes lá na plataforma. Sabe? Tipo, comecem por pouco, comecem devagar, não precisa, tipo assim, não precisa se apressar, porque a regressão é forte, né? E assim, eu gosto de atender as pessoas quando elas chegam pra mim assim, quando a mulher chega pra mim assim, ó, eu tô pronta pra qualquer coisa. Aí eu falo, então tá, então a gente vai mudar a tua vida, começando agora. Por quê? Porque as sessões de regressão comigo são fortes, a gente vai na raiz. E a gente muda ali na sessão que precisa mudar. Então, às vezes, é bom ir devagar. Começa pelo curso, muda a mentalidade, enxerga o que é abundância, enxerga as coisas diferentes. Aí vai pra reprogramação mental. Faz o desbloqueio das 21 aspectos de carência e dependência emocional. Ok, fiz esses 21 dias, tu tem acho que 3 meses pra fazer. Aí tu vai estar pronta. Aí tu fala assim, ó, ideia, eu tô pronta. Tô pronta pra fazer sessão e mudar a minha vida. Aí a gente faz as sessões. Fantástico que você tá falando, responde minhas perguntas, que bom. Eu fico muito feliz. Gente, essas lives é pra trazer clareza pra vocês. Tem caminho, tem solução, sabe? Tem solução qualquer coisa. Gente, se você soubesse tudo que eu já passei... Se você soubesse tudo que eu já passei, até bebezinha, as coisas que a minha bebê passou, tudo que eu passei quando eu cresci. Olha, eu tô até quase, tipo, chorando. Porque eu já passei por muita coisa. Então, assim, hoje, se eu tô aqui, eu falo pra vocês, eu vivo a vida dos meus sonhos. Eu tenho praticamente tudo que eu sempre sonhei. Eu sempre digo nas lives, ainda não sou milionária, é só isso que me falta. Porque o resto, eu já tenho tudo. Eu moro num lugar onde eu amo, onde eu sempre quis morar na praia. Moro num lugar seguro. Aqui não tem assalto. Aqui não tem bandido, aqui não tem, sabe? Passeio com as minhas cachorras todos os dias, estão aqui, ó, mortas de cansada, dormindo do meu lado. Porque eu dou qualidade de vida pra elas, eu faço trilhas de quilômetros, 7, 8 quilômetros com elas, eu faço elas felizes. Então, assim, se a Andrea, que bebia todas lá, que tapava as emoções com álcool, com drogas, que vivia rodeada de pessoas também dessa vibe, sempre fui amiga de todo mundo, tá? Já contei isso em outras lives, tipo assim, eu estudei na melhor escola da minha cidade, que só tinha gente alto padrão. Mas eu também me dava com traficante, eu me dava com todo mundo. Sempre fui assim como uma boa geminiana. Mas eu podia ter seguido outros caminhos, entende? Eu podia estar lá ainda. Eu podia estar como algumas das pessoas que eu me dava na época estão. Só que eu não. Só que eu escolhi fazer diferente. E se eu conseguir mudar, cara, qualquer pessoa muda. É o que eu passei. O que eu passei já. Gente, eu fui ameaçada pelo meu pai. Meu pai tinha problema com álcool. Então vocês imaginam o que eu já passei, tá? Vocês imaginam o que eu já passei. Com o meu próprio pai. E isso é pouco, porque assim, ó, já teve outras experiências loucas. Com relacionamentos, com homens. E cara, hoje eu vivo uma vida leve. Eu brinco até, que às vezes eu até fico entediada. De tão leve que é a vida que eu vivo. Quando acontece algo muito louco, que nem aconteceu no ano passado, do cara invadir minha casa, foi um choque pra mim. Porque eu vivi uma vida tão leve que eu falei, cara, tem um problema aqui, né? Peraí, o que eu não tô enxergando? O que eu tô deixando passar? E era um trauma.
Era um trauma que a minha criança viveu, a minha bebê, onde eu me senti invalidada, invadida. O que mais? Todas as emoções que eu senti. Como se tivesse invadido meu espaço, abusada, como se eu não estivesse sendo vista. E aí, como eu não tinha olhado pra isso ainda, e eu tava sentindo constantemente essas emoções, sabe? Com homens aleatórios, assim. Eu tava sentindo essa coisa. Seguido, eu ficava tipo, ai, que emoção, sabe? Tipo assim, ai, não chega perto de mim, tipo umas coisas assim, só que eu não tava parando pra olhar pra isso. Sabe? Tipo assim, eu acho que eu tava vivendo a vida na época, eu tava programando o retiro, que eu faço alguns retiros aqui em Floripa. Então eu tava programando o retiro de janeiro. Então negligenciei, óbvio, né? Fui errada. Negligenciei de olhar pra dentro, eu era pra ter olhado, só que eu tava tão envolvida com o retiro, e a comida, e não sei o que, e a hospedagem, que eu não olhei. Uma semana depois do retiro, foi como se eu tivesse, tipo assim, sabe, tá, o retiro agora acabou, as gurias saíram maravilhosas daqui, os medos vencidos. Aí, quando eu relaxei, 7 dias depois ele entrou na minha casa. Então, vocês entendem como a gente recria sempre? A gente tá sempre recriando essas emoções. Se eu me sinto invadida, eu vou atrair, inevitavelmente, uma experiência que escrache na minha cara, tipo assim, olha aqui. Olha como tu te sente invadida, olha como tu te sente abusada. Por isso que é importante olhar pra essas emoções antes de atrair o problema. Antes de atrair a experiência traumática. Quanto mais tu te limpa, quanto mais tu libera essas emoções, menos tu precisa atrair na matéria algo que tu não quer, que ninguém quer. Um assalto, um abuso, enfim, e outras coisas. Preciso mudar minha mentalidade, preciso me libertar. É isso aí. É isso aí, Elaine. E é possível. Vou fazer então, porque eu preciso fazer pelo início mesmo. Isso, começa por pouco, Ingrid. Eu também já passei por tanta coisa. Só que é importante a gente libertar essas coisas da gente, sabe? Não ficar guardando, não ficar lembrando, não ficar trazendo as emoções. Porque senão a gente recria. Você não mudou a minha essência, só falta mesmo prosperar. Então, esse é o ano, Ingrid. Coloca na tua mente isso. Esse é o teu ano de prosperar. De realizar teus sonhos. Por isso, acho que é isso, então, né, por hoje. Vocês acham que é melhor, olha, já vou pedir a opinião de vocês, vocês acham que é melhor a gente começar a live às 6? Porque eu vejo que vocês começam a entrar às 6. E aí, às 5h30, não entra muita gente. Então, talvez eu começando às 6 fica melhor pra vocês, que dá tempo de eu correr antes e não depois da live também. Posso fazer minha atividade física antes. O que vocês acham? Vocês preferem que comece às 5h30 ou às 6? Eu prefiro, que é quando iniciar o expediente. Tá. Mais alguma quer votar aí? Se vai ser às 5h30 ou às 6? Mas eu percebo isso mesmo, que vocês começam a entrar às 6, né? E a gente pode fazer das 6 às 10:07, que eu gosto de jantar às 7. Sou toda regrada, gente, até isso. Até isso eu mudei na minha vida, sabe? Alimentação, qualidade de vida, tudo, assim. Aqui, 5h21 de Manaus, às 6 fica bom. Tá, então começamos às 6 e vamos até às 10:07, todos os dias. Menos no final de semana, lembrem que no final de semana tem as crianças brincando aqui, não rola. Mas eu vou me mudar em breve também, então talvez lá no outro lugar, porque eu tô procurando um lugar bem mais tranquilo, assim, que não seja tão central. Aí, de repente, a gente consegue manter as lives, se for silencioso o local. O bairro não, a rua. Tá. Então é isso, gurias, tá? Pra quem quiser seguir, vai lá no YouTube, assiste a reprogramação que tem gratuita lá. É de vitimismo, tá maravilhosa. Os primeiros 10 minutos ou 12 minutos de reprogramação é, na verdade, uma aula, uma aulinha, uma mini aula que eu falo sobre dinheiro, tá? E aí depois começa a reprogramação. Lembrem que pra fazer a reprogramação vocês precisam estar sentadas. Se vocês deitarem, a mente vai desligar. Porque mesmo sentada, é difícil da gente ficar, assim, não deixar a mente apagar, sabe? A gente vencer a resistência da nossa mente. Então façam sentadas. O meu canal no YouTube é o Expanda. Tu pode ir no link da bio. Link da bio e o símbolozinho do YouTube já vai cair direto no canal. É o primeiro vídeo que tá lá, tá? É o último vídeo, na verdade, mas eu acho que é o primeiro que aparece. É Saindo do Vitimismo o nome. Tá? Façam hoje antes de dormir ou agora quando desligar. Lembrem que ninguém pode interromper vocês, então vão pra um cantinho da casa que vocês fiquem sozinhas durante essa 1 hora e me contem amanhã, tá? Então amanhã eu tô aqui às 6 com vocês, perfeito. Melhor que às 5h30. Gurias, parabéns mais uma vez por vocês estarem buscando se melhorar. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. É impossível não conseguir se a gente tá trilhando o caminho. Lembrem disso, lembrem de mim. É impossível não conseguir se a gente tá trilhando o caminho. E eu vejo vocês trilhando, então parabéns. Beijos, até amanhã. Quem quiser vir ao meio-dia, a gente tem a live sobre dinheiro, abundância e prosperidade. Quem quiser vir às 6, a live das emoções. Beijo pra vocês. Tchau.